Oi gente, recebi mais um relato por e-mail, então eu vou estar fazendo aqui a análise desse relato. Eu vou passar para a pessoa em vídeo, aí caso ela me autorize eu vou estar divulgando no meu canal. Eu vou estar fazendo dessa forma porque eu acho até mais fácil do que estar lendo e escrevendo. Assim, o relato é um pouco longo, então já vou lendo e comentando e tal, do que ler tudo depois comentar. Então já faço esse vídeo, já fica mais simples, mais fácil, acho que é melhor para entender também para a pessoa. Eu vou manter o nome da pessoa em anônimo, né? Então aqui, oi Márcio, então eu estive e estou procurando uma explicação para esse acontecimento. Desde a infância eu sonho com naves estranhas, queda de naves perto da minha casa. Então, a princípio, sobre sonhar com naves, queda de naves, a princípio não tem nada demais, né? Porém, por que a pessoa não sonha com avião, né? Com qualquer outro tipo de catástrofe, né? Ela vai sonhar logo com naves. Então, indica que tem alguma coisinha aí sim, né? Talvez, já a pessoa já é uma espécie de contatada, né? Geralmente, quem vai estudar ufologia e tal astralmente, né? Aí quando a gente sai do corpo, tal, a pessoa está em contato. Porém, o que traz essas lembranças de catástrofe, né, o que pode estar ocasionando esses sonhos? Pode ser experiência de vidas passadas, né? Às vezes a pessoa teve mundos lá que teve guerras, invasões e tal, que antes de ser algo como, por exemplo, uma segunda guerra, que era avião, não era naves. Então pode ser isso, né? Porque assim é variável. Quando se trata de sonho, eu vou colocar aqui as possibilidades, né? O que tem algo a ver ou não, e fica mais para a pessoa analisar, ver o que ela sente. Então, até aí tudo bem, pode ser um sonho qualquer, mas com o passar do tempo eu pude perceber-me diferente. Com 14 a 15 anos, eu fui me deitar para dormir, como de costume. Moro com minha avó, nasci e cresci na casa dela praticamente, e em uma noite fui me deitar para dormir. Estava chovendo fraco, e como de costume minha avó apagava todas as luzes da casa, quer dizer que ficava tudo escuro lá tal, e dormia sozinho. Eu estava sozinho no quarto, tentei dormir, mas ouvi um barulho no quarto e percebi que eu estava sozinho. E percebi que eu não estava sozinho. Então deixa eu separar um pouquinho aqui. Logo, logo eu logo eu paralisei. Não sei se foi por medo, mas a paralisia essa que impediu que minha voz não fosse emitida para pedir ajuda à minha avó. Gritava, mas minha voz não saía e comecei a ouvir sussurros, línguas distorcidas e senti um arrepio no pescoço. Parecia que queria me tocar, mas não tocou e depois a paralisia passou e olhei para trás e não vi ninguém. Então assim, a pessoa ela ia dormir, teve a paralisia e com a paralisia ela acredita que tentou, né, gritar, chamar a avó, né, o parente ali. É muito comum a pessoa ter a paralisia e tentar chamar alguém aos gritos, aos berros, né? Tem que levar em conta quanto tempo a pessoa já tinha deitado para dormir, porque quando você tem esse fenômeno da paralisia, ele é tão real que parece que você está com o corpo físico acordado, né? Porém não tem. Isso eu tomo com base, eu mesmo tive essas experiências quando eu tinha ali na faixa dos 8 anos, né? Eu teve noites seguidas, eu acordava todo dia de manhã, quando estava esclarecendo, então eu olhava assim pela janela, era muito real, né? Só posso falar assim, é muito real, a pessoa realmente ela pensa que está com o corpo físico acordado e que o corpo físico está paralisado, né? Mas como eu já falei em vídeos anteriores, o corpo físico ele dorme, né? Então tem que ver o tempo que passou. Às vezes a pessoa já tem uma sensibilidade, então ela tem essa facilidade, né, para ter esses fenômenos que a gente chama de pré-projetivos. Então o corpo físico da pessoa está dormindo, então é por isso que ela vai gritar, né? Você realmente grita. Eu não lembro se eu ouvi a minha voz gritando, eu acredito que sim, né? Tinha 8 anos, faz bastante tempo, acredito que sim. Então você chega a ouvir sua voz, né? Porque eu lembro que eu chamava minha mãe. Então assim, quando eu acordava de verdade, eu algumas vezes, né, eu chamei, e depois que eu acordei eu vi que eu acordei, aí eu chamava e falava, você não ouviu gritando? Né? E tomava uma bronca, porque tinha acordado ela depois, né, que não tinha ouvido nada e tal. Então assim, você é real, né? E eu percebia por um detalhe, sempre acordava de manhã cedo tal, e sempre tinha um detalhinho no quarto,
né? Alguma coisa, estava um bichinho ali, estava a janela aberta ou a porta aberta, né? Algo que não estava normal. E então assim, eu ia tentar me mexer e estava paralisado, como se a gente acordava normal. Então só mexia o olho e tal, a boca, gritava, chamava. Então eu vi uma coisa assim muito, digamos, ruim. Eu não sei, quando o corpo estava acordando de verdade, né? É uma espécie de sufocamento que vai dando. Vai dar uma espécie de sufocamento, é como se você estivesse morrendo, né? Você vai morrendo, morreu, aí você abriu os olhos. Então assim, é muito claro, né, isso para quem passa por isso. Na hora que você acorda, que você realmente agora está acordando naquela hora. Aí você fala, nossa, agora eu estou acordado de verdade. Só que as primeiras vezes que acontece é tão surreal que você acredita ainda que estava acordado. Então é algo muito diferente, né? Porém, assim, aconteceu várias vezes, se você foram dias seguidos, né? E, e quando eu estava começando a perder o medo daquilo, parou. Né? Eu acho que é até curioso, quando a gente está começando a pegar o esquema, né? De como acontece e tal, não se assustar tanto. Então de manhã cedo eu acordava, abria os olhos, via paralisado e falava, isso de novo. Né? E tentava ficar tranquilo, tal, já não gritava mais minha mãe e tal. E só esperava vir aquela sensação de sufocamento, né, de falta de ar tal, e escurecendo tudo tal, e aí você normalmente abria os olhos na hora que terminava. Então é assim, a pessoa tem a impressão que está com o corpo físico, não está. Às vezes aí a pessoa pensa, vai no médico, não sei se tem alguma coisa errada comigo, né, porque o corpo acordou, mas o corpo não mexe, né, só que porém ela não acordou, ela está como alma no corpo e o corpo está dormindo, simplesmente o corpo está dormindo, por isso que ele não se mexe. E tem todas aquelas sensações de você gritar e tal, porque quando você está com a alma, né, eu acredito que é muito real, né, a pessoa pode, não é à toa que as pessoas desencarnam e acho que continuam vivas. Continuando aqui. Aqui sobre o, né, pedi para gritava, mas não via nada, saía começando a ouvir sussurros. Então aqui, gritava, mas não ouvia a voz, saía, comecei a ouvir sussurros, línguas distorcidas, e senti um arrepio no pescoço e parecia parecia que queria me tocar, mas não tocou. Depois da paralisia passou e olhei para trás e não vi ninguém. Isso, a pessoa estando com o corpo mais sutil, né, o corpo físico dela, então ela vai estar muito mais sensível, né, então ela pode estar percebendo presenças, vai ouvir vozes, né, são fenômenos pré-projetivos. As pessoas vão escutar vozes, vai escutar, digamos, quem está no ambiente, né? Às vezes a gente está no lugar, tal, tá cheio de espírito lá, tá lotado, tal, só que a gente não ouve. Ficou um pouco mais sensível, com o corpo, com a alma ainda, com o seu corpo astral, vai ficar muito mais sensível, vai conseguir perceber as presenças, né? Para as pessoas que já são sensíveis, então, na hora que sai. Porém, o ser que estava lá devia ser ainda muito mais sutil, que a pessoa ainda não conseguiu perceber, não conseguiu ver ele, digamos, fisicamente, né? Já naquele plano sutil. Aqui eu olhei para trás e não vi ninguém. Aqui. A segunda parte continua agora. Foi no ano passado, isso marcou ano passado, nós estamos no ano de 2015. Isso marcou muito, foi uma experiência inédita, tem a ver com projeção astral involuntária. Ocorreu quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 20. Então vamos aqui para o relato. O pessoal já denomina como projeção astral involuntária. Estava eu no ensino médio, para dizer a verdade, estava concluindo o ensino médio técnico de RH e eu me sentia muito estranho. Então aqui a pessoa se sentia estranha. Então aqui já chama um pouquinho a atenção. Por que será que a pessoa estava estranha? Se eu não me engano, era entre setembro e outubro, não me lembro bem, mas me sentia estranho. Eu era até evangélico nessa época. Me sentia confuso, algo estava me incomodando. Talvez a confusão era mais por causa de conhecimento, né? Não sabia o que se passa, tal. Tá num lugar que fala uma coisa, é outra. Saí do colégio, fui para casa e estava abatido. Nem sei como eu cheguei em casa. Então aqui essa parte, talvez essa estranheza era algo que a pessoa estava sentindo, né? Talvez alguma confusão e tal. Porque então ela coloca que foi para casa, mas não sabe nem como chegou. Então já tinha alguma coisa acontecendo na mente da pessoa. Pode ser sintomas de obsessão, né? Às vezes tem algum obsessor, tem espíritos suganos, e esses espíritos podem ser humanos, ou ETs e tal, ou chips, né? Mas tem que ver qual que é o contexto que está, qual que se encaixa, tem que ver o que a pessoa sentia na época, qual que era se a pessoa se sentia bem, ruim e tal, né? Tem que ver tudo isso daí. Vou continuar aqui, depois eu continuo os comentários. Com o tempo cheguei em casa, tomei aqui,
Saí do colégio, estava abatido, nem sei como eu cheguei em casa. Parecia que eu estava com a cabeça em outro lugar, então a pessoa já estava meio que aérea, digamos, né? Tinha algo acontecendo na cabeça, algo mexendo ali com a, com a consciência da pessoa. É aquela coisa de... É como se a pessoa já estivesse invocando um estado pré-projetivo, só que ela está em vigília ainda, ela não foi dormir, né? Algo já estava provocando aquele descolamento da consciência dela. Tomei banho, fui deitar no meu quarto, bastante confuso. Eu procurava por respostas, mas não sei do que se tratava. Fechei meus olhos e comecei a questionar a Deus, pois vi que a religião que eu estava não iria me dar respostas a respeito de perguntas que nem eu tinha formulado ainda. Com o tempo, eu tentei relaxar e esquecer tudo o que estava passando, o que estava pensando. Então aqui é interessante. A pessoa ela se sente estranha, só que ela está indagando sobre coisas, digamos, espirituais, né? E relata que queria resposta para perguntas que nem tinha formulado ainda, que nem sabia o que é. Então, como eu falo, antes de vir a pergunta, ou quando vem, é porque nós, a nível de consciência, já chegamos à resposta, né? A nível de consciência, você é o saber, você sabe tudo. Então, quando aquilo toca o seu corpo mental, né, de onde está o conhecimento, tá, onde que a gente analisa tudo, o corpo mental, digamos, ele é inferior, né, a consciência simplesmente é. Então a consciência vai lá e bateu. E o corpo mental ele tenta entender o que é aquilo, né, o que é. Então a pessoa já estava questionando muito, já estava questionando a religião que estava, as coisas que aconteciam e tal. Eram indagações, né, a nível espiritual. Então isso já estava fazendo a pessoa se sentir estranha. Talvez o que ela tenha sentido é essa aproximação, né, essa maior expansão da consciência, que às vezes a pessoa tem aquele, digamos, déjà vu, né, que sente aquela expansão de consciência, a pessoa se sente estranha, né? Então talvez era algo desse gabarito, né, algo desse tipo que estava acontecendo, não um caso de obsessão. E então assim, ela fez o correto, que é o que a consciência vem, ela tenta ancorar, né? Nós tentamos ancorar, aí o mental ele tem aquele monte de questão, tal, e fica aquele alvoroço na nossa mente, né? O que é, não. A mente tem que silenciar para poder, calma, que você vai sentir, você vai ter uma melhor percepção disso, né? Então, como a consciência já estava assumindo o controle, a pessoa automaticamente, né, foi relaxar e esquecer tudo o que estava pensando. Então, fez o correto. Sempre tranquilidade e tal, não estresse, né? Qualquer situação que vier, tal, a pessoa estiver muito confusa, vai para o seu interior e para de pensar que vem a resposta. De repente, eu senti o ambiente do quarto mudar, estava um pouco frio e percebi com os olhos fechados uma luz sobre meus olhos que se deslocava da direita para a esquerda. Imagine você com os olhos fechados e alguém direcionando uma luz de lanterna sobre seus olhos. Mesmo com os olhos fechados, você percebe a claridade. Em seguida, ouvi uma voz. Vamos separar um pouquinho aqui. Em seguida, ouvi uma voz que me chamou pelo nome e me assustei, pois estava sozinho no meu quarto, deitado na beliche, na parte superior da beliche. Após o susto, eu imediatamente levantei e pude perceber que, ao abrir meus olhos, eu estava fora do corpo físico, estava fora do corpo físico, no astral. Eu vi tudo no quarto e pensei que tinha falecido. Que eu vou dar uma pausa aqui. A pessoa, digamos, estava lá que teve aquela experiência de luz, né? Teve alguns fenômenos, né, que tem. Às vezes era a presença, alguém, tipo, que nem eu falei, o que é comum, né, nesses relatos, nesses contatos, digamos, extrafísicos, os seres que vêm, seja ET, seja humanos, almas, eles vêm e procuram paralisar a pessoa e retirar essa pessoa do corpo. Então ele chama, né, a pessoa chama pelo nome e tal. Às vezes a pessoa já está em desdobramento, a pessoa já foi embora, então ele tem que chamar para a pessoa vir para o corpo, né, que você dormiu, você vai embora, você vai para longe. Então o ser que vai ajudar você a sair do corpo, então ele vem, te chama, você voltando para o corpo. Então ele vai ter ali alguns aparelhos ou técnicas para que você não acorde, né? Então nisso você pode experimentar algumas sensações de sufocamento, de paralisia e tal, mas se a técnica for bem feita, a pessoa, digamos, vai sair do corpo e não vai nem perceber. Então aqui a pessoa tem algumas sensações e tal, né? Levantei imediatamente, percebi que os olhos estavam fora do corpo, tal, a pessoa já saiu fora do corpo. No astral, não é no astral, ela estava... o astral, você vai ir para outro ambiente,
né, já não é o seu ambiente onde você está, né, no seu quarto e tal. Então quando você sai no seu ambiente, seria um desdobramento, né, uma projeção tal. Você sai do seu corpo tal e continua ali no ambiente. O astral você está numa, digamos, uma outra dimensão, né, você não está já no seu quarto, você está contatando até com outros seres e tal. Vi tudo no quarto, pensei que tinha falecido, né? Então a pessoa tem aquele susto de se ver fora do corpo. Mesmo tomando esse susto, ela, digamos, vamos continuar aqui para ver se ela volta imediatamente. Mas tentei voltar ao corpo, pois senti a presença de alguém ou algo atrás de mim. Senti que me observava. Eu fiquei com medo, pois não sabia e não sei o que se tratava. E ao tentar voltar para o corpo, eu senti um choque, uma vibração. Não doeu, mas era parecido com um choque elétrico. Então dá mais uma pausa aqui. Alguém ou algo atrás de mim. Então aqui o ser que pode ter ajudado, né? Fiquei com medo. Então assim, o ser que vem e faz essa experiência, que vem e ajuda a pessoa a sair do corpo. Então tem muitos casos de contatos que pode ser o ser, esse ser que vem. Um obsessor não precisa ser, não necessariamente é um humano. Tem muitos ETs, né, que usam as pessoas para sugar energia. Então eles vêm, fazem essas operações, né, implantam ali os chips e tais, para ficar uma forma para facilitar, né? É uma forma de colocar as rédeas, o arreio, né? Como o homem vai lá e arreia o cavalo, bota todas aquelas coisas para ele melhor controlar. Então alguns seres, né? Algumas entidades vêm e faz isso com a pessoa. Então vem ali quando a pessoa está dormindo, tal, faz todo aquele trabalho. Então aí você tem que ver o que você sente referente àquela entidade, né? O que ela te passa, o que ele te transmite. Só que nesse caso, a pessoa sentiu medo porque era algo novo, né? A pessoa sentiu medo aqui, porque era algo talvez que é a primeira vez que acontece e tal. Então não dá, né, de pronto falar, era uma entidade negativa, né? Às vezes, qualquer fenômeno novo, a pessoa, o humano, né, que vive muito no medo, então ele vai ter medo. Então aquela análise que pode ser feita já fica um pouquinho prejudicada. Então ela tem que ter paciência, né, acontecendo de novo, ela analisa melhor aquilo, tá com mais calma, com mais tranquilidade. Talvez é uma entidade que está ali para ajudar, né, para sair de forma consciente, para iniciar a pessoa, né, tal, para fazer qualquer outro tipo de trabalho. Só que a entidade, ela prefere não aparecer porque sabe que a pessoa vai se assustar, tal, vai ser pior. Então faz as coisas ali na calma, né? E a pessoa tendo esses fenômenos, ela vai procurar saber o que é, tal, vai estudar e vai estar melhor preparada para um próximo fenômeno, né? E isso as pessoas têm que fazer, têm que se preparar, têm que se, digamos, munir de conhecimento para quando acontecer tal, ela vai saber o que é e tal, e ter aquela coisa interna de poder sentir o outro ser, né? Porque tem muito ser que vem e se passa por antes, se passa por bonzinho, mas eles estão lá para sugar, né? Sem generalizar, né? Tem muitos seres que estão aí para, de fato, ajudar e fazer um trabalho tal, que é algo que nós programamos antes até de encarnar, ou seres digamos, da nossa linhagem, né? Você é um ET tal, então sua equipe toda veio junto com você, você encarna e ele fica te ajudando. Finalmente voltei ao corpo, abri os olhos e eu estava virado de lado para a parede, sendo que eu deitei de barriga para cima, abri meus olhos e não vi ninguém atrás de mim. Normal, você já voltou pro físico, né? O físico denso, tudo que estava ali ficou no astral, né? Ficou ali na dimensão mais sutil. Então a pessoa não vai sentir, às vezes se a pessoa não tem aquela sensibilidade, ela não vai perceber, né? Acabou tudo, passou. Continuando aqui, foi muito estranho isso. Hoje eu procuro estudar mais sobre esses assuntos, sobre espiritualidade, não religião. Sinto o desejo forte de conhecimento sobre esses assuntos relacionados a OVNIs, regressão, projeção astral, meditação. Em pensar que eu não acreditava nessas coisas, pois fui evangélico por 5 anos e hoje eu não sou mais. Então, como eu disse, a pessoa ela tem, né, às vezes esses contatos, eu vejo mais pelo lado positivo, porque eles vêm dar um sacode na pessoa, né? Às vezes a pessoa está indo por um caminho e tal, e nós como personalidades, né, e precisamos desse alerta, né, esse sacode, que a pessoa vem dar uma sacudida mesmo, porque você tem uma experiência dessa, né, não é algo tão simples assim, a pessoa vai querer saber, né, e se ela está indo por caminho, isso volta a atenção dela, né, até para que não se perca. Então tem esse aspecto positivo, né? Embora funciona por 2 âmbitos. Quando o ser é negativo, ele vem e tenta roubar a energia da pessoa. A pessoa ficando alerta,
né, também vai procurar saber o que é tudo isso. Então assim, sempre vai ter um aspecto positivo, né? Depois que a pessoa vem a se munir de conhecimento, vem a entender melhor essas coisas, ela vai poder lidar melhor. E assim, seja positivo ou negativo, a pessoa não deve ter medo, não deve ter essa preocupação, porque o que é negativo é o que eu já falei nos vídeos anteriores, né? O ser humano ele desconhece o potencial que tem, né? Então, se vem a entidade negativa e o ser humano desperta, ele acaba. Se você tem, você fala, ó, basta, né? Não quer mais acordo nenhum, né? Seja que assinou um contrato lá de 1000 anos, não sei o que fica preso lá com os ETs, tem que ficar fornecendo não sei o que material genético para eles, fala, ó, acabou isso daí, acabou. Porque a dimensão que ele está é mais densa. Nós estamos aqui numa terceira dimensão, porém nossa alma, digamos, nosso espírito se eleva a dimensões muito superiores, traz muita energia e oferece risco a esses seres negativos. O desluz não, né? Então o desluz ele não vai ter medo de você, então você vai encarar ele no olho, vai olhar dentro do olho, ele vai continuar lá transmitindo uma paz e tal, né? Sem ter medo que você cause algum dano a ele. Ele pode ter um receio de você ficar com medo, nessas coisas também. Então, é que nem as relações que nós temos de humano para humano aqui, né? Às vezes você vê a pessoa, só que você não sabe se a pessoa é boa ou ruim, então você vai ter que ter aquela, digamos, malícia, né? Ou olha a pessoa e tenta ler, né, o que a pessoa está te passando e tal. Então tem que usar muito isso, essas artimanhas. Mas nunca fugir, né? Nunca ter medo. Quando a pessoa quer o evangelho por 5 anos, às vezes é complicado, né? Porque a pessoa evangélica já a pessoa vive cheia de medo. O evangelho que ele parece que ele implanta lá o chipinho do medo, né? Então, para sair disso, às vezes é complicado, porque coisa da pessoa é Deus, vai o Deus tal, e Deus, e ela esquece dela, ela exterioriza o que ela é, né? Então aquele potencial ela joga para outra criatura, então ela fica vulnerável, porque pode vir a qualquer momento vir uma criatura e falar, eu sou o Deus que você está procurando, tal, e tá com a pessoa na mão, né? O que já acontece com essas pessoas que estão presas à religião. Aqui, 5 anos mais. Márcio, esclarece para mim, por gentileza, preciso muito saber o que era ou tentar entender. Atualmente eu tenho sonhos com luzes, né? Aqui, ó, sonhos com luzes. Isso aqui também vai dar sensibilidade, né? A pessoa já tem uma sensibilidade, já é contatada de alguma forma, então dormiu, né? Vai ter vários fenômenos, N fenômenos. O que resta é tentar entender, estudar mais, tal, para conhecer. E quanto mais a pessoa conhece, ela vai abrir aquele leque, né, que vai permitir para que muito mais coisas aconteçam, né? Embora eu sempre falo para não se prenda muito a fenômenos físicos, né? Fenômenos que nem o pessoal da ufologia está sempre correndo atrás de coisas físicas. A gente está aqui mais para digamos, despertar espiritual, trabalho espiritual, né? Não é para ficar correndo atrás de nave e tal, nave, não, isso aí a gente já sabe que existe, já sabe que está aí, né? Cadê? Eu tenho sonho com luzes, tenho catalepsia e na catalepsia eu sinto que tem alguém comigo, né? Pode ser ao ser ajudando. Tenta se interiorizar, né? Meditar e tentar pede o nome, né? Ver quem é esse ser, né? Tenta sentir, né, o que é, né? Tem uma boa energia, se tem uma energia ruim, né? Mas sempre trata o que vier, né? Se falar que é mentor, se falar que é anjo da guarda, trata como um amigo, uma pessoa, né? Com o tempo a gente vai conhecendo e tal, e vai vendo qual que são, digamos, as reais intenções. Se o que aquela pessoa passa é verdadeiro ou não, a gente tem que sentir, né? Então assim, muitas coisas a gente tem que andar eu com as próprias pernas, mas a gente tem que se preparar, tem que ter um conhecimento, né? Para não ser aquela criança ingênua que vem qualquer um e engana. Então assim, aqui o último sonho eu tive catalepsia, sinto alguém comigo. O último sonho que tive era que eu vi uma luz azul sobre o telhado da cozinha, uma luz azul muito bonita, e essa luz penetrava o telhado e refletia no piso da cozinha. Isso aqui é normal, no astral, isso pode acontecer tanto astralmente quanto fisicamente, nessas luzes que ultrapassam objetos sólidos. Eu estava a ver que era, eu tentava ver o que era, olhando para fora da cozinha e não vi nada, mas quando volto a minha atenção para o muro, eu vi um ser estranho olhando para mim. Tinha os olhos negros, era branco ou bege, tinha membros longos e olhava para mim. Não fugi com medo, fiquei curioso e de repente me toquei e logo em seguida eu fugi, né, fugi para meu quarto e acordei. Então aqui ainda tem um medo, né, tem um certo receio que a pessoa fugir. Então assim, mesmo às vezes o ser é bom, né, tá ali tentando um contato, né, porque às vezes a gente fica muito aquela coisa do medo, né, qualquer coisa ruim e tal. E tá tentando acordar mesmo, né?
E só que o humano está muito naquela do medo. Então, quanto mais conhecimento você tiver, menos medo você vai ter, né? E a gente vai ter que ter o quê? O receio de não expor isso para as pessoas 3D, né? Pessoa que está fechada para isso, para as pessoas que não entendem nada disso, né? Então, assim, é algo, digamos, já de uma outra dimensão, né? Esse tipo de experiência, né? De quarta, quinta e tal, não é para 3D. Então, se a pessoa for divulgar isso para 3D, para as pessoas comuns, tal, ela vai ter problema, vai ter aquela encheção de saco, né? A pessoa vai falar, tá maluco, tá vendo espírito, aquela coisa toda, né? Então não vale a pena. Então você tem que ter essa, digamos, dupla vida, né? Uma vida dupla, uma vida para a terceira dimensão. Então lá você vai comentar suas relações vai ser de terceira dimensão, e essa busca, né? Que só o seu ser, a sua intuição está te guiando, sua consciência está aí ancorando. E é de onde vem todas essas questões que falam, ó, estuda, tal, né, se imune de conhecimento, que aí faz parte do seu despertar. Márcio, obrigado pela atenção, passe luz para você. Para completar o conteúdo, eu esqueci de dizer que às vezes ouço vozes, às vezes sinto o meu corpo astral se desprender no meio da noite enquanto durmo. Normal, né? Para quem tem uma certa sensibilidade, quando você tem esses contatos, essa sensibilidade tende a aumentar. Então, independente de todos os fenômenos que vêm acontecer, o foco é o despertar, né? Se a pessoa ela procura viver de acordo com ideais, digamos, cristãos, né, de Jesus Cristo, com uma moral cósmica, né, de fazer o bem ao próximo, tal, não ser um parasita nesse mundo, né, não agir de forma robótica como todo mundo, né. As pessoas comuns, elas sem querer, elas estão fazendo mal ao planeta, né, estão dormindo porque elas seguem um programa Matrix, né, que guiam elas como gafanhotos, então ela acaba destruindo porque a Matrix destrói tudo. Então, assim, tenta no seu passo de despertar, você vai descobrir isso, né, vai descobrir um monte de coisa tal que de repente a gente fazia com que nós nos comportássemos como parasitas. Então, o despertar é isso, é você acordar e inverter isso, né? Deixar de ser esse programinha Matrix, esse robô, né, programado, e ser algo o que você é antes de encarnar, e executar o que você veio fazer aqui. Então, esse é o foco principal. Todos esses fenômenos é para te tirar, para acordar você, para mostrar que a realidade que você vive não é isso, né? Isso que está vivendo aqui na Terra. Então tem que vir algo muito além, muito, digamos, chocante, e te mostrar, ó, é isso aqui. Então, independente do tipo de contato e tal, isso aí a gente analisa, toma conhecimento, toma nota, né? Mas não se prende a isso. E não se prendendo a isso, você, com o foco principal no seu despertar, você vai cada vez, digamos, ficar mais sensível, mais alerta, mais lúcido, mais focado no agora, né? E no agora é onde tudo acontece, né? Então aí as experiências da pessoa podem ser mais reais, mais vívidas, e pode inclusive se lembrar, né, de abduções, tal, contatos, ou até do que ela planejou antes de vir para cá, né? Então, assim, é foco mesmo no despertar. Então, espero ter ajudado aí né, com essa análise, né? Se tiver dúvida, pode aí me mandar por e-mail, tal, que eu vou estar tentando ajudar, né, da forma e colaborando com meus conhecimentos. Quem tiver algum relato e querer mandar para mim fazer uma análise, pode mandar também no e-mail, que eu vou estar fazendo análise, né, possivelmente em vídeo, e se a pessoa permitindo, eu estou divulgando no meu canal. Então, muito obrigado e até mais.